A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos, abençoado e abençoada em Cristo Jesus, seu nosso. Queridos amados, primeiramente eu quero lhe pedir para que você venha se inscrever no canal, você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe o seu comentário, seu joinha que gostou, para que você possa estar recebendo sempre uma palavra de edificação que vem do trono do Todo-Poderoso. Então, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco nesse momento agora, pelo qual eu vou falar algumas palavras aqui sobre o texto, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, para que nós possamos estar fortalecidos na tua graça. Porque o socorro, ele vem do Senhor, dos que fez o céu e a terra. E assim não é diferente. Quando a gente quer receber uma vitória, quando a gente quer receber uma bênção, primeiramente nós temos que buscar a presença do Senhor. Louvado seja Deus. Mas, amado, aqui no capítulo 20 de 2 Crônica, no verso 9, que tem um verso aqui: se alguns mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirá e livrará. Louvado seja Deus. E já no verso 12, amado, diz assim: nosso Deus, acaso não executaria tu o teu julgamento contra ele? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaiel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatia, levita, dos filhos de Asaf. E diz: dai ouvido todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei de Josafá, ao que vos diz: o Senhor não temais, nem vos assustei, por acaso desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Louvado seja Deus. Então, queridos amados, nesse texto aqui, sobre Josafá, quando fala a vitória de Jeová sobre os Moabe e os Amon, que tentaram investir contra o rei Josafá, então ele, primeiramente, ele teve que usar de sabedoria para que fosse a peleja e vencesse os seus inimigos, mas não de força braçal, mas sim com a força espiritual. E é isso que nós temos que buscar, força espiritual, para que nós possamos vencer todas as dificuldades da nossa vida, que seja na nossa vida financeira, que seja no nosso trabalho, que seja em todos os nossos afazeres. Nós somos mais do que vencedores, porque buscamos a presença do Senhor, buscamos a face dele, assim como Josafá. Ele procurou socorro seguro, como dá aqui no verso 9. Socorro seguro porque quem conhece Deus como o ajudador não precisa de ter medo de nada. Ele é nosso auxiliador, é nosso embaraçador. Como está lá em Gênesis, no capítulo 24, verso 12 até o 42, o nosso fiel sustento da nossa necessidade, lá em 1 Rei, no capítulo 17, verso 5 e 6. O nosso médico na enfermidade, aqui em 2 Crônicas, capítulo 12, verso 19. O nosso consolador na tristeza, João 11, 25. O nosso auxiliador no trabalho árduo, como está lá em Josué, no capítulo 1, versos 6 e 7, do verso 6 a 9. A nossa animação em decepções, Romanos 8, 28.
o nosso refúgio em qualquer situação, Isaías 41:10, amado. Então nós temos que ver todas essas coisas, que só em Deus que nós encontramos paz, refúgio e fortaleza, pela tua bondade e a tua misericórdia, pela tua força e pelo teu poder. Você veja aqui, amado, que aqui nós temos aqui, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jeriel, filho de Zacarias, filho de Benanias, filho de Jaiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf. Então o Espírito do Senhor veio, mas ele diz aqui assim: amanhã descerei contra ele, eis que sobe pela ladeira de Zim, encontrá-lo-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeriel. Neste encontro não terei de pelejar, tomai posição, ficai parado, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não tema, nem vos assusteis, amanhã sai-lhe ao encontro, porque o Senhor é convosco. O Senhor é convosco em todos os lugares, aonde você estiver, o Senhor é convosco, amado. Então, veja que também aqui, como diz, se porventura o Senhor Deus não está conosco, sim, Ele está. Porventura o Senhor nos abandonou? Não, Ele não nos abandonou. Nós é que abandonaremos o Senhor. Nós que se afastaremos da presença dEle. Porque diz aqui no capítulo 20 de 2 Crônica, no capítulo 20, assim: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra e diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Então veja que ele aqui, Josafá, está clamando ao Senhor, levando os seus pensamentos. E nós temos que fazer da mesma forma, elevar os nossos pensamentos a quem nos protege, a quem nos dá livramento, a quem nos dá o seguro, que nós possamos viver em paz e com segurança, que é através do nosso Senhor Deus e o Espírito Santo, o Consolador, que Ele nos enviará. Então, através dele, nós recebemos paz, alegria e a salvação, que pelo qual o mundo não pode nos dar. No mundo não nos oferece nada. Só oferece as coisas deste mundo para que nós venhamos cair em tentação e venhamos afastar da palavra do Senhor. Pois quando nós trazemos uma palavra para a edificação, devemos trazer uma palavra que venha trazer para você ser abençoado, e não para nos trazer uma palavra enganosa, palavra mentirosa, que muitos profetas têm por aí, profetas mentirosos, profetizando mentira, profetizando coisas que não acontecerá. Mas nós temos que profetizar as coisas puras e verdadeiras, santas, que acontecerá e você receberá. Profetizar a cura, profetizar a salvação, profetizar a palavra do Senhor, para que ela possa resplandecer na sua vida, e todos aonde você estiver, ela seja uma palavra santa, poderosa e eficaz. E você, com certeza, vai dizer: realmente existe um Deus pelo qual eu ouvi uma palavra e nos ensinou, e nós ouvimos e cremos, e essas palavras o Senhor nos mostrou e nos abençoou, pois lhe dará testemunho pelo qual a bênção que recebeu. Então, isso que nós temos que fazer, dar ensinamento e falar com ousadia, para que você venha receber e a palavra se cumprir. Porque muitos por aí prometem, Senhor, promete muitas coisas para mim, para você, diz isso, diz aquilo, que você vai acontecer isso na sua vida, você vai acontecer isso, você vai ganhar carro novo, vai ganhar não sei o quê, não sei o quê. Muitos profetas mentirosos profetizando por aí, mas ele receberá, quem vai receberá a penalidade é você. Eu digo que não, será ele mesmo, porque trouxe ensinamento mentiroso. Mas quando você traz um ensinamento da pura verdade, que está na Escritura, no livro sagrado, escrito no livro sagrado, que aqui é a palavra do Senhor, que ela nos ensina como nós devemos fazer e como nós devemos ensinar o nosso próximo com toda a força do Espírito Santo de Deus, para que você seja abençoado todos os dias da sua vida, amado. Que você receba uma palavra e venha reconhecer
ter o reconhecimento que Deus existe, o Filho de Deus e o Espírito Santo, a Trindade existe, para que nós possamos buscar Ele força e estar sempre livre de todas as investidas dos inimigos. O inimigo que são os castrofes de demônios que estão por aí, buscando o povo para nos estragar, para nos cefar, ter a sua própria vida. Mas todo aquele que invocar o seu nome, que buscar a sua face, que buscar a sua presença, pedir se revestido com toda a sua armadura, então este receberá força, coragem e principalmente pedir perdão dos nossos pecados, nossa falha, porque todos nós somos falhos. Enquanto nós permanecer aqui na face dessa terra, nós somos pecadores, então nós estamos pecando constantemente, mas também nós temos que pedir a Deus perdão e força, e Ele é misericordioso para nos perdoar de alguns atos errôneos, que só em palavras nós erramos, mas Deus é bondoso e misericordioso para nos ajudar e nos dar a salvação das nossas almas. Então nós temos que buscar, porque para que nós não venhamos herdar a segunda morte. Todos nós passamos pela primeira morte, mas a segunda, que é ver o julgamento na vinda do Senhor Jesus Cristo, como a Bíblia relata, que nós voltará, até os mortos ressuscitarão para prestar conta dos que ele fez. E quando o Senhor nos perguntar o que você fez por mim, o que você vai falar? O que você vai questionar perante o Senhor para você buscar a salvação e não passar pela segunda morte? O que você vai questionar para que você possa habitar na Cidade Santa, na Nova Jerusalém? O que você vai questionar para Deus, para que Deus entenda que você foi escolhido e fez grandes maravilhas através do nome dele? O que você vai falar? Então nós temos que se encaixar no texto, quando ele diz: buscai o Senhor enquanto é tempo, buscai a presença do Senhor, afastai-vos das coisas mundanas, porque nada elas nos têm para oferecer, mas buscai primeiro o reino de Deus e os demais serão acrescentados. Então eu vejo, amado, que através da oração nós temos força para vencer todas as dificuldades. Tem um versículo aqui da nossa leitura, do capítulo 20 de 2 Crônicas, do versículo 25, de: vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância e objeto precioso. Tomaram para si a abundância e os despojos preciosos, tomaram para si mais do que o pediam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente dele, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrará com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com adalve, harpa, trombeta, para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dará repouso por todos os lados, amado. Que coisa maravilhosa, coisa abençoada, né? Então, amado, aqui a gente vê que aqui no texto, do que está falando aqui, que sobre a oração e a vitória. Oração e a vitória. Frequentemente os filhos de Deus sofrem pesado o ataque de Satanás. Josafá passou por isso. Foi um ataque inesperado. Se alguém passa bem, logo aparece o invejoso, como no caso de Josafá. Ele próprio queria viver em paz, mas Satanás investiu contra ele. Os filhos de Deus devem estar sempre preparados para contra os inimigos
e revestirem de todas a armadura de Deus, como está lá em Efésios, no capítulo 6, verso 10. Primeiro, a conduta de Josafá, buscou a face do Senhor, verso 3. Apregoou o jejum em todo o Judá, no verso 3. A oração do rei, orou cheio de temor, verso 7. Lembrou Deus de vitória anterior, verso 7. E da amizade com Abraão, o patriarca Israel, como diz no verso 7. Josafá orou com objetividade, como diz no verso 10. Orou humildemente, confessando sua fraqueza, no verso 12, quando ele orou aqui, quando diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executará tu o teu julgamento contra ele? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Os nossos olhos estão postos no Senhor, para buscar a Ele a força, a paz e a bondade. Então veja que todo o povo participou da oração, no verso 13. A resposta de Deus através de Jaziel, do verso 14 a 17, que foi a sua palavra, através da sua palavra, deu ânimo ao povo, mostrou que a batalha era do Senhor e disse ao povo que o Senhor lutaria por ele. O Senhor colocou seu povo no lugar certo, no verso 16 e o verso 17, quando diz: Amanhã descerei contra ele, e eis que sobe pela ladeira de Zim. Encontrá-lo-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeriel. Neste encontro, não terei de pelejar, tomai posição, ficai parado, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Amanhã sai-lhe ao encontro, porque o Senhor é convosco. O Senhor é convosco por todos os lugares onde você estiver, amado. Então veja que é um culto de ação de graça, começou antes da batalha. Então antes de nós ir para qualquer lugar, nós primeiro cultuar o Senhor e falar dele. Temos que tamanha foi a fé na promessa divina. Tamanha foi a fé na promessa divina. Porque Filipenses, no capítulo 4, verso 6, nos fala sobre isso. Temos que ter fé e força. Josafá e todo Judá prostraram-se perante Deus com gratidão. Os levitas honraram a Deus através de cântico de louvor. Então, cante louvor ao Senhor e busca perante dele. Uma luta notável. Josafá mandou cantores seguirem à frente do exército. Então, nós temos o exército que vai na nossa frente, é o exército celestial, o exército que vem lá do trono de Deus, do Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra. O exército é o anjo do Senhor, que ele vai na nossa frente para nos dar o livramento pelo qual o mundo não pode dar, querido. Amado, eu quero que você receba essas palavras para ter a certeza que os levitas honraram a Deus através de cântico de louvor. Uma luta notável. Josafá mandou cantores, amado. Então nós temos que estar constantemente entoando hinos de louvor e gratidão ao nome do nosso Senhor. Deus confundiu os inimigos de Judá, e o povo se encontrou rico despojo. O verso 25. Todos deram a glória pela vitória a Deus. Todos deram glória a Deus, do verso 26 e o verso 27. Como diz, ao quarto dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar vale de bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente dele,
e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrará com a vitória sobre os seus inimigos. Veja que coisa bonita para a gente ver aqui neste versículo, porque profunda impressão que esta vitória causou. A ação de Deus fez com que outras nações os temessem. A outra nação o temeu, porque, como diz aqui, veio da parte de Deus o socorro sobre todo o reino daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dará repouso por todos os lados. Então, todos os lados, Deus nos dá repouso, Deus nos dá livramento. Então, é isso que nós temos que buscar. Deus trouxe segurança para Josafá e seu povo. Doravante, ninguém mais ousava atacar a Judá, porque Deus estava no controle de tudo, porque o rei prostrou-se à face do Senhor para o adorar. Louvado seja Deus. E também fala sobre o reinado e a morte de Josafá. Josafá reinou sobre Judá, tinha 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. E sua mãe se chamava Azuba, e filha de Cilo. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo com que era reto perante ao Senhor. Contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com o Deus de seu pai. Quanto aos demais atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registradas por Geu, filho de Ananias, que aí inseriu a história do rei de Israel. Então, essa história ficou escrita para nossa memória, para nossa edificação, para nós buscarmos a paz pelo qual o mundo nos oferece, nos tem nos dado. Então, amada, cada passo que a gente dá, nós temos que buscar com fé. Passo frutiroso na vida de fé. Josafá andou nos caminhos de Deus, procurou o caminho de Deus, foi corajoso e afastou os ídolos, colocou a palavra de Deus em preeminência, foi temido e orado pelos inimigos. Seu poder e grandeza crescia continuamente. Deus lhe deu riqueza e honra, amado. Louvado seja, como diz aqui no verso 5. Deus deu riqueza e honra. No verso 5 do capítulo 17, diz o seguinte. Louvado seja Deus. No capítulo 17, verso 20. Olha o que diz aqui. No capítulo 17, verso 5. O Senhor confirmou o reinado na sua mão, e todo o Judá deu presente a Josafá, o qual teve riqueza e glória em abundância, porque Deus era com ele, amado. Então veja que a promessa dos falsos profetas são diferentes. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens. Eles disseram: iremos a peleja contra Ramá de Gileade, ou deixarei ir? E eles disseram: só porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda alguns profetas do Senhor para os consultar? Então veja que Josafá foi diferente. Não, viu que estava algo errado, coisa muito errada. Como é que 400 pessoas podem falar com uma só palavra, as mesmas palavras? Tem que diferenciar.
Então veja que primeiro não há algum soube porque Deus a encontrará e entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda alguns profetas do Senhor para o consultarmos. Primeiro nós temos que buscar profetas de qualidade, homens de bem-sucedido, homens de espírito de paz, espírito de Deus, revestido com o Espírito Santo de Deus, para nos transmitir a mensagem, para nos transmitir a palavra com ousadia, com fidelidade, com um bom testemunho, com um bom desempenho da palavra do Senhor, mas que seja um profeta muito revestido. A profecia de Micaia, qual foi? O mensageiro que foram chamar Micaia falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz pedis coisa boa para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. E respondeu Micaia, o profeta: tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaia, iremos a Ramá de Gileade a peleja, ou deixarei de ir? Ele respondeu: sobe e triunfará, porque eles serão entregues nas vossas mãos. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelha que não tem pastor. E disse o Senhor: este não tem dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então veja que ele disse aqui que eles teriam que voltar em paz para a sua casa e não para ir a peleja. O profeta verdadeiro falou todas as palavras. E qual foi o que o rei fez? Se furioso contra ele, porque falou a verdade. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaia prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vive o Senhor assentado no seu trono, e todos os exércitos do céu estavam à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramá? Gileade o dizia desta maneira, e outros de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: como quer? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerá. Sai e faz tu assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Quená, deu uma bofetada em Micaia e disse: por onde saiu o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaia: eis que vos verá naquele mesmo dia, quando entrarei de câmara em câmara, para te esconderem. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaia e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joá, filho do rei, e direi: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere, e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaia: se voltar em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouve isto, vós todo o povo. Então veja que eles não quiseram dar ouvido
ao verdadeiro profeta, a verdadeira palavra de Deus, mas pelo contrário, ainda procuraram botar ele na situação, em prisão, e tiraram dele o pão e a água, para que ele não se alimentasse e não bebesse, porque ele falava com ousadia, com autoridade, as palavras do Espírito Santo de Deus. Veja a diferença aqui, 400 homens profetizando, mentira. Entrou um espírito de mentira, que é o que anda acontecendo por aí, o espírito de mentira se apoderando aí dos que procuram, cada vez mais está mentindo. Então aqui Micaia, ele falou as palavras verdadeiras do que iria acontecer, porque ali estava uns espíritos mentirosos, mentindo que ele iria e voltar em paz. Mas se você for, você não terá paz, mas sim, se ficar, terá paz. Então se revoltaram contra ele e tentaram contra o homem de Deus. Não há diferença. Não há diferença. Até hoje também continua muita gente tentando contra os homens verdadeiros que profetizam a palavra com sinceridade, sem ser com mentira, mas sim com a palavra verdadeira, guiada pelo Espírito Santo. Por isso que eu digo, buscai primeiro o Espírito Santo sobre as vossas vidas, e não se preocupem, porque ele os colocará a palavra na sua boca e você falará com autoridade, com ousadia. E Deus é convosco para nos fortalecer e nos dar a paz. Tenha uma paz abençoada em nome de Jesus Cristo e seja um profeta de qualidade e honrado pelo Senhor e que ele glorifique o nome do Deus verdadeiro e o Espírito Santo de Deus. Fique da paz e que o nosso Senhor Jesus Cristo lhe dê o livramento pelo qual o mundo não pode dar, mas que vem sobre você. Amém, amém. E Deus lhe abençoe grandissimamente, todos abençoados e abençoados em Cristo Jesus, Senhor nosso. Fique da paz. Amém. Deus seja louvado. E até o próximo.